Fala aí, seus Galácticos 3.0. Que teremos pela frente na temporada, hein? Rodrigo, Bellingham, Vinícius, Mbappé, Camavinga, Tchouaméni, Valverde, Rüdiger, Militão, Carvajal, Courtois, Arda Güler, Endrick, enfim. Ancelotti no banco. Pois é, senhoras e senhores, o Real Madrid é o time a ser visto. O mundo vai parar quando o Real Madrid jogar essa temporada e é o time a ser batido, porque montou novamente um esquadrão. E a gente teve a oportunidade de ver um jogo competitivo nesta quarta-feira na Supercopa Europeia entre o campeão da Europa League, no caso o Atalanta, e o campeão da Champions, no caso o Real Madrid. Vitória por 2-0, que no primeiro tempo sofreu o Real Madrid para escapar da boa atuação estratégica de marcação da Atalanta, a gente vai falar disso, mas que no segundo tempo, quando conseguiu, nas mãos obviamente do Carleto, se organizar um pouquinho mais e soltar um pouco mais o Bellingham, a coisa complicou para os italianos e a gente viu um poderio ofensivo que está só começando, né? E que pode, dependendo do nível de entrosamento, realmente ser uma coisa muito especial dentro do futebol pelas características dos jogadores. Vamos falar disso e vamos falar, obviamente, do gol de Kylian Mbappé, que marcou pela primeira vez com a camisa do Real Madrid. Para quem foi no meu Instagram antes do jogo e viu lá a minha dica KTO, vitória do Real Madrid estava pagando mais ou menos, mas cravei também gol de Mbappé. Não era também preciso ser um mestre na arte de adivinhação para supor isso, mas ficou lá a dica, tá? Quem foi, quem não foi, vai ter que me seguir lá para mais dicas com a KTO. Cheguem deixando o like, comentários de vocês, o que vocês acharam do jogo do Real Madrid, o que vocês acham que vai ser esse Real Madrid na temporada, especialmente na Liga dos Campeões. E quem não é inscrito no canal, vai fazer esse favor, né? Vai se inscrever. Vamos lá, meus caros. Começando pela escalação do Real Madrid, surpreendeu pouca gente, né? Um 4-2-3-1, que na prática foi um 4-3-3 com uma movimentação muito forte dos três homens de frente. O Rodrigo começou na direita, o Mbappé mais centralizado, o Vinícius na esquerda, o Tchouaméni mais posicionado na posição do Toni Kroos, o Bellingham tendo que fazer uma posição de ligação / marcação junto com o Valverde, e isso prejudicou bastante o Real Madrid, porque o time ficou com um espaço muito longo entre meio campo, muitas vezes, e ataque. Também pelo comportamento da Atalanta. Mas é verdade que no primeiro tempo o Real Madrid sofreu um pouco. O Ancelotti deu indicações claras para esses três jogadores de frente se mexerem muito, né? Ou seja, mudarem também de posição, rodarem e girarem. Isso confunde bastante no primeiro momento todo mundo, a linha de meio campo, a linha ofensiva, e claro que nós estamos falando praticamente do primeiro jogo competitivo da temporada, e claro que demanda tempo para que esses caras se entrosem, então não era uma coisa de fácil entendimento ou fácil entrosamento dentro de campo. E aí a gente via, por exemplo, o Rodrigo começou na direita, mudou para a esquerda, enquanto o Vinícius passou para o meio, e o Mbappé jogando pela direita, que eu acho que é o pior posicionamento possível para ele. Depois mudou, o Rodrigo voltou para a direita, o Mbappé caiu pela esquerda e o Vinícius ficou pelo meio. Enfim, eles foram girando, tentando se encontrar, mas a verdade é que a Atalanta fez um primeiro tempo muito bom. Fisicamente, o time estava praticamente como esteve na final da Europa League, né? Marcando sob pressão o seu adversário, marcando lá em cima a saída de bola do Real Madrid, que sem o Toni Kroos para afundar e fazer o papel de ligação, sofreu, porque o Tchouaméni foi fazer isso, e o Tchouaméni é outra coisa. O Tchouaméni não é um substituto natural para o Toni Kroos. Não sei se um dia vai ter características de Toni Kroos, mas hoje não vai funcionar da forma como o Real Madrid estava acostumado. Não dá para fazer isso com o Bellingham, porque você perde o Bellingham no melhor dele, que é essa ligação com os atacantes, e também ele posicionado ali na entrada da área, aproveitando muito, enfim, segundas bolas e conseguindo fazer realmente o último passe.
E o Valverde é um cara mais de box to box, é um cara que inclusive pode jogar na direita, fazendo todo aquele corredor. Então eu acho que o Real Madrid caiu na armadilha da Atalanta, que marcou, como eu disse, com uma pressão muito alta, e depois, na recomposição, voltava todo mundo, e aí o Real Madrid perdia em superioridade numérica com esse gap que eu falei no meio campo, porque os três atacantes conseguiam chegar, mas a Atalanta tinha 5, 6 jogadores já recompondo. Então foi um jogo muito físico da Atalanta que tem essas características. O Koop Miners, que era o motorzinho do meio-campo, não jogou, faz falta. O Scamacca faz falta, mas a Atalanta conseguiu compactar numa estratégia muito boa no primeiro tempo e colocou o Real Madrid em certas dificuldades. A melhor chance do Real Madrid no primeiro tempo sai de uma trivelaça do Vinícius, que encontrou o Rodrigo, se eu não estou enganado, e o Rodrigo mandou a bola na trave, no travessão. Mas mesmo assim, deu para ver que o Real Madrid ainda vai precisar de tempo para azeitar este ataque, esta conexão entre os três jogadores, mas principalmente ajeitar a saída de Toni Kroos. Muito se fala da chegada de Mbappé, mas a saída de Toni Kroos tem um seu quê de influência no jogo do Real Madrid, né? De tudo que foi a temporada passada, a gente vai ver um novo Real Madrid. Não vai ser a mesma coisa da temporada passada, eu acho que vai ser um Real Madrid de mais ligação direta, de mais velocidade em transição, mas menos cerebral, se não arrumar um cara para fazer essa função, o que é difícil, né? Convenhamos. No segundo tempo, o Ancelotti, também aproveitando que a Atalanta perdeu um pouco de fôlego depois de 5, 10 minutos do segundo tempo, conseguiu liberar um pouco mais o Bellingham, trazer um pouquinho o Valverde mais para a função de meio campo para fazer essa conexão, e o Bellingham colou nos atacantes. E aí sim, com uma superioridade numérica e com o Bellingham no melhor que ele tem de característica, dando o último passe ou também entrando dentro da área, o Real Madrid cresceu muito, 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 muito. E tanto que o gol sai exatamente numa bola do Bellingham, ali na área, em que ele finge que vai para um lado e dá a bola para o Vinícius. O Vinícius dá um drible espetacular, e o Vinícius pode errar uma, pode errar duas, pode errar três, mas ele no 1 contra 1 ali é um dos melhores, se não o melhor do mundo, né? Nesse drible em velocidade. Ele faz uma jogadaça, vai no meio, e o Valverde ataca o espaço dentro da área para fazer o gol praticamente na pequena área. Depois disso, o Real Madrid toma conta do jogo, poderia ter feito mais gols do que fez, e mais uma vez o Bellingham entrando dentro da área, depois de uma jogada em que o Rodrigo rouba a bola pela direita, avança as linhas do Real Madrid, a bola é cruzada, se eu não estou enganado é o Vinícius que faz o movimento, o Bellingham pega a bola do outro lado, tem paciência, o Mbappé se desloca para atacar um espaço, erra na deslocação, volta para atacar o outro e depois ataca novamente o meio da área. O Bellingham tem tempo para centrar e o Mbappé faz o seu gol. Na comemoração, todo mundo comemorou junto. Parece que o grupo recebeu muito bem o Mbappé neste primeiro momento. E a gente falava sobre isso antes, né? O problema não é o primeiro momento. O problema é mais para frente, se as coisas vão realmente fluir de uma forma natural. Neste primeiro momento, está todo mundo querendo remar para o mesmo lado, e isso vai ser importante para o Real Madrid. Vamos ver se isso perdura a temporada toda, até por características de personalidades diferentes, até por questão de protagonismo. Para um brilhar, outros vão ter que fazer o trabalho sujo. Isso pode mexer, e a gente sabe, com o ego dos jogadores, mas tudo isso a gente vai ter que dar tempo ao tempo para entender como é que vai acontecer e fazer análise. Depois o Real Madrid teve outras chances, mudanças aconteceram, o jogo terminou 2-0, mas poderia ter terminado 3-0 para o Real Madrid, enfim, 4-1. Acho que o Real Madrid mereceu muito o título pelo segundo tempo e por esse momento mágico que encontrou dentro do jogo. Opinião sobre substituições, o Endrick não entrou, né? Pelo menos até onde eu vi ali, o Endrick não tinha entrado. E tem gente à frente do Endrick nessa hierarquia para entrar, o Brahim, o Arda Güler, por exemplo, enfim, jogadores que já estavam na temporada passada. O Endrick vai ter que ter muita paciência nesse Real Madrid. Primeiro, porque ele provavelmente vai jogar menos do que gostaria. E esse exercício de paciência parece que é uma coisa óbvia, mas para um jogador que era titular aqui no Brasil,
protagonista de um título brasileiro, um jogador que está sendo cotado para ser titular da seleção brasileira ou preparado para isso, vai ter que se acostumar a passar bastante tempo no banco, porque ele vai, nessa formação do Real Madrid, competir com o Mbappé. Né? E tem outras pessoas na fila. Então o Endrick vai entrar em alguns jogos, mas vai ter que ter paciência no banco. Vai ter que ter resiliência em relação a críticas da imprensa, porque se ele entrar e não corresponder, a imprensa espanhola é daquelas que te mata, cara. Que te mata de um jeito, te eleva e te mata com muita facilidade. E batem pesado. Então vai ter que ter resiliência, vai ter que encarar as críticas e não pode se deslumbrar de onde está, né? Porque a gente já viu muitos jogadores ao longo da história que tinham muito talento, por exemplo, o Alexandre Pato, e não chegou a atingir o que se esperava dele dentro de um contexto em que muito me parece que se deslumbrou com muita coisa e o Endrick vai ter que ter cabeça para isso. Se ele conseguir passar essa fase de maturação, que muito provavelmente vai demorar uma temporada ou mais, ele tem muito que aprender, né? Porque ele está ali rodeado de grandes estrelas. E como eu disse, o Real Madrid é o time a ser batido. As pessoas que não gostam do Real Madrid vão assistir o Real Madrid. As pessoas que gostam do Real Madrid vão torcer muito por esse Real Madrid para dar certo. Se der certo, nós veremos uma das melhores equipes da história. E o Real Madrid volta a ser o time com mais possibilidades neste primeiro momento da temporada de ganhar tudo. Mas aí, até ganhar tudo, existe uma temporada toda. E ela está só começando. Meus caros, tamo junto, hein? Likezinho, comentários, se inscreve no canal. Tchau!